de 2026 na casa do Pai para aprendermos da sua verdade, da sua palavra. Eu quero aproveitar o momento para avisar que nós já estamos com as inscrições abertas para o curso de Teologia e Liderança. Acredito que todo cristão, ele deve ser instruído na palavra de Deus. Isso independe se a pessoa quer ser um obreiro, um pastor ou um ministro de Deus, mas é importante que todos adquiramos conhecimento. Oséias diz que o povo de Deus, ele se perde ou é destruído porque lhe falta conhecimento. Então todas as terças-feiras aqui na CEMAP, das 7h30 às 9h30 da noite, nós temos o curso de Teologia e Liderança. O valor do curso é de R$130. Pagando em dias, esse valor vai para R$110, e cada aluno tem direito ao módulo daquele respectivo curso ou daquela matéria. Os nossos professores são todos formados, é um curso maravilhoso, um tempo de aprendizado muito importante. Você pode fazer 1 ano, que é o básico em teologia, 2 anos é o médio em teologia e 3 anos é o avançado bacharel em teologia. Final desse ano nós já teremos a formatura dessa próxima turma que finaliza agora, e você já pode fazer também a sua inscrição. A única obrigação que o aluno tem é de fazer o uso do fardamento também. E fora isso, você vai estar aqui todas as terças-feiras aprendendo a respeito da palavra de Deus. São 28 matérias, que vai desde jejum e também sobre diaconia, até sobre escatologia, hermenêutica, como aprender a pregar, interpretar um texto. Então vale a pena participar. Coloca também para mim, por favor, a multimídia. Nós temos uma grande parceria, muito obrigado, uma grande parceria com a Igreja Renascer de São Paulo e com a UniRenascer, que é a Universidade da Renascer, e estamos com muitos cursos disponíveis para toda a igreja. Mas eu queria muito que os obreiros da igreja, pastores, presbíteros, também fizessem esses outros cursos que são tão importantes. Atualização anual, tem oração e batalha espiritual, cura interior, gestão emocional e libertação. Não são apenas esses cursos, nós temos outros cursos também, cursos para professores de adolescentes, de jovens, cursos sobre, me ajuda aí, por favor, quem está, Carlos Patente, jovens, adolescentes, pastores, presbíteros, crianças também. Então tem muita coisa. Esse QR Code é para você entrar lá e ter mais informações. E o nosso irmão Carlos Patente, ele tem um cupom de desconto. Então você que até dia 5 fizer a sua inscrição, você vai ter 10% de desconto em cada um desses cursos. Acredito que vale muito a pena participar. Tem curso para líderes de casais também, agora que eu lembrei. São muitos cursos que você pode fazer e participar. E por último, você já pegou o seu card do projeto de vida? Alguém ainda não pegou? Se você ainda não pegou, nós temos pouquíssimas unidades lá atrás. E quem não veio para o culto da virada, nós temos ainda algumas sacolinhas ali com kit de oração que você vai levar para a sua casa gratuitamente. Ao final do culto, você pode procurar a diaconisa Claudineia e ela vai entregar para vocês as sacolinhas ali, que tem todo um kit de oração. Se você tiver alguém que você queira levar para uma pessoa, pode levar também, desde que a pessoa faça uso dessas sacolinhas, tá bom? Deus abençoe vocês. Hoje eu vou começar uma série de mensagens sobre o governo do reino de Deus. Serão 4 domingos, onde nós vamos aprender sobre o reino de Deus. E agora eu quero pedir a você, e vou pedir também aos intercessores, e a todo homem e mulher de Deus, que tem percepção e sensibilidade espiritual, que quando a gente trabalha sobre essa mensagem, o reino de Deus, as pessoas elas podem se distrair muito. Então nessa hora eu quero repreender toda a distração que queira roubar a palavra do teu coração. Quero repreender toda a fortaleza da tua mente e todo o conceito que te amarra a ficar preso a cativeiros e infelizmente geram limitações e impedimentos para que você não possa romper. Mas a partir do momento que essa palavra começar a ser ministrada, que a sua mente e o seu coração estejam abertos a essa verdade. É uma mensagem muito bíblica. Para você ter ideia, serão necessários 4 domingos para entregar toda essa série. E lhe garanto que ainda não será tão profundo, porque quando a gente fala do reino de Deus, nós estamos falando de algo que é imensurável. Mas que você aqui esteja pronto a receber, e você que está assistindo em casa também esteja pronto aí para poder receber essa palavra.
lembre que essas mensagens, elas estão salvas no canal do YouTube semap.oficial. Caso você é alguém que não consiga anotar e ouvir ao mesmo tempo, você pode rever a mensagem na sua casa. Mas se você é alguém que consegue ouvir e escrever, eu indico então que você também escreva. Eu gosto tanto de ouvir quanto escrever, quanto numa palestra ou na pregação. Você pode anotar no seu caderno, os líderes, na agenda que nós presenteamos a vocês, anote também, mas não deixe que nada roube a palavra de Deus no seu coração essa noite. Amém? Então, com todo respeito, diga para alguém do lado: eu quero ouvir a voz de Deus, não a sua. Fala para ele. Só quando o pastor disser, fale para alguém do lado. Amém? Mateus capítulo 6. Quero ler com vocês. Mateus capítulo 6. Vai aparecer aqui para a gente, por favor. Serão 4 domingos sobre o governo do reino de Deus. Esse ano a Semap está trabalhando com o tema o governo de Deus sobre a minha vida. Mateus capítulo 6, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, amém. Ótimo, colocaram certinho. Ah, Jesus. Põe para mim um versículo de número 6, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Agora o versículo de número 3. Versículo de número 3. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba que está fazendo a sua mão direita. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora, e nós vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Senhor Deus, que a tua palavra seja manifestada esta noite neste lugar. Ó Deus, que a mensagem do governo do reino dos céus, o reino de Deus, seja uma prática e um hábito verdadeiro em nosso coração, e que toda distração e tudo que queira roubar a palavra do Senhor em nosso coração sejam agora canceladas em nome de Jesus, e cancelados em nome do Senhor Jesus. Eu quero ainda dar outro versículo em Mateus capítulo 3, versículo 2. Mateus capítulo 3, versículo 2, uma mensagem de João Batista. Muito obrigado, diaconisa Claudinei. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Alguém sabe dizer o que é o reino de Deus? Irmã Jaqueline Bolivar, graças a Deus. O termo reino de Deus e o termo reino dos céus é a mesma coisa quando nós estudamos na palavra de Deus. Mas para que a gente entenda o reino de Deus, a gente precisa entender o coração de Deus no estabelecimento do seu reino. Antes que todas as coisas fossem criadas, Deus já existia. A filosofia tem algumas perguntas existenciais. Uma das perguntas da filosofia é: quem criou Deus? Deus não foi criado. Deus é um ser pré-existente. Ele é um Deus eterno, ilimitado e poderoso. O homem foi criado não necessariamente para ser eterno, porque só Deus tem a natureza da eternidade. O homem foi criado para ser imortal, e por causa do pecado, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. O reino dos céus é um reino estabelecido. Antes que todas as coisas pudessem ser criadas, céus, inferno, anjos, a trindade já existia. Mas aprove no coração de Deus estender a sua grandiosidade, o seu reinado, para fora do terceiro céus. É nessa hora que Deus começa a criar todas as coisas. Gênesis capítulo 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus cria os céus, Deus cria a terra, Deus cria o universo, Deus cria toda a natureza existente. Aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós não conhecemos, sejam visíveis e invisíveis. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Deus então cria o homem. E cria o homem para que esse homem pudesse dominar sobre aquilo que havia sido criado.
Uma vez o homem sendo criado, Deus sopra sobre o homem o fôlego de vida. E este homem começa a estabelecer a vontade de Deus na terra. Perceba que o homem só cultivava e lavrava, mas não foi ele que plantou as primeiras árvores, não foi ele que criou os peixes. Na verdade, o homem é colocado dentro de um jardim, cujo jardim já existia nos céus. Está em Ezequiel capítulo 28, versículo 15, quando diz: tu estavas no Éden, jardim de Deus. Assim, a vontade de Deus é que o homem, uma vez criado, pudesse manifestar a sua glória. Não era o desejo de Deus que o homem pecasse, ainda que Deus entendesse que o homem pecaria. Isso não pegou Deus de surpresa. Uma vez que o homem peca, ele então quebra uma aliança com Deus, é expulso do jardim, mas Deus prepara aquele que seria a solução para o pecado do homem, Jesus Cristo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, diz que Jesus era um Cordeiro de Deus, preparado antes da fundação do mundo. Se ele era um Cordeiro sem mancha, preparado antes da fundação do mundo, isso nos dá a ideia de que sim, Deus sabia que o homem pecaria, mas Deus já tinha algo preparado, que era justamente o Filho. O Filho vem sobre a terra, ele nasce na plenitude dos tempos, e a primeira mensagem que o Filho vem é justamente estabelecer o reino de Deus. A mensagem de Jesus era sobre o reino. A mensagem de João Batista era sobre o reino. Em Mateus no capítulo 4, versículo 17, Jesus disse: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Era justamente a mesma mensagem que João Batista tinha pregado no capítulo 3 de Mateus e versículo de número 2. Quando Jesus Cristo envia os 12, em Lucas capítulo 10, a mensagem era: vocês vão entrar nas vilas e nas cidades, e vocês pregarão o seguinte: vos é chegado o reino de Deus. A mensagem de João Batista era sobre o reino, a mensagem de Jesus era sobre o reino, a mensagem dos 12 era sobre o reino. Uma vez que Jesus sobe aos céus, e os 12, eles começam a estabelecer a igreja de Cristo na terra, essa igreja agora que está sendo levantada, ela também começa a pregar sobre o reino. Atos capítulo 1, versículo 3, que é justamente o papel da igreja embrionária, começa dizendo, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. João Batista pregava sobre o reino. A mensagem de Jesus era sobre o reino. A mensagem dos 12 era sobre o reino. A mensagem da igreja primitiva era sobre o reino. Na grande comissão, em Mateus 28, 18, as últimas palavras de Jesus, ele fala justamente sobre uma igreja que recebia o poder dos céus na terra para que o reino pudesse ser estabelecido. Depois, Filipe sai de Jerusalém, ele vai para Samaria. No capítulo 8, versículo 12, disse que ele pregava, põe por favor, Atos 8, 12, diz que ele pregava aos samaritanos acerca do reino de Deus. O apóstolo Paulo escreve 13 cartas, e as cartas que o apóstolo Paulo fala é justamente sobre o estabelecimento do reino de Deus. A maioria das parábolas que Jesus escreveu era justamente sobre o reino de Deus. Pastor, o que é o reino? O reino é o grande movimento dos céus para estabelecer a vida dos céus na terra. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 6, a oração é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Isso significa que há um reino a ser estabelecido. Você pode dizer assim: pastor, a igreja é maior que o reino? Não, a igreja não é maior que o reino, Israel não é maior que o reino, nenhuma outra instituição é maior que o reino, mas a igreja e Israel estão dentro do estabelecimento do reino de Deus. A verdade é que Israel teve o seu tempo, Israel teve a sua era, Israel teve o seu momento, mas o momento do reino de Deus agora não está sobre Israel. O movimento dos céus para o estabelecimento do reino nesses dias está sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois de Atos 2, até a hora que Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, a igreja tem um papel fundamental: estabelecer o reino dos céus até que Jesus venha.
O trabalho que você tem é para estabelecer o reino. Você está estudando, fazendo faculdade para quê? Eu sei que existem vontades pessoais, mas tudo isso é para estabelecer o reino. O dinheiro que você ganha é para o estabelecimento do reino. A vida que você vive é para o estabelecimento do reino. Assim sendo, a nossa vida tem como prioridade estabelecer o reino. Mas algumas verdades importantes. Lucas capítulo 17, versículo 20: o reino de Deus não vem de modo visível. Não dá para dizer ei-lo ali ou ei-lo cá. Pastor, se o reino de Deus não vem de modo visível, como é que nós estabelecemos o reino? A partir do momento que você é alguém cheio do Espírito Santo, onde você chega, o reino de Deus está chegando a partir de você. Por que Deus te colocou naquela escola? Porque existe uma cultura neste mundo. Existe uma cultura de promiscuidade. Existe uma cultura de liberalismo. Existe uma cultura de relativismo. Existe uma cultura em que a verdade agora é múltipla. Ele diz, cada um tem uma verdade. Existe uma cultura hoje em que família não é mais homem, mulher e a prole, mas 2 homens com filho pode ser uma família, 2 mulheres com filho pode ser uma família. Essa é uma cultura do diabo, é uma cultura do inferno, é uma cultura mundanizada. Mas quando você chega nesses ambientes, você carrega contigo uma cultura do reino. E de onde vem essa cultura? Vem através da palavra. O mundo diz que você pode fazer sexo antes do casamento, e quando você diz que casa virgem, o mundo ri de você, porque a cultura do mundo é pervertida, é promíscua. Mas quando você chega com a verdade do reino, você diz, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que eu devo me guardar imaculado em Deus e não andar em fornicação, e me manda fugir da aparência do mal. O mundo tem uma cultura de roubar, de tirar vantagem em tudo, a lei de Gerson. Mas a lei da palavra e a cultura do reino é que se sofrer dano para que Cristo seja glorificado, então eu sofrerei o dano, porque eu não posso fazer mal a ninguém. A cultura do mundo é, se alguém te fez mal, tem que matá-lo. Mas a cultura do reino é, perdoai e amai até mesmo os vossos inimigos. Isso significa que quando eu carrego o reino de Deus, e quando eu carrego a verdade desse reino, que é a sua palavra, onde eu chego, o reino de Deus está sendo estabelecido. Por que o mundo está se levantando contra a igreja? Porque existe uma perseguição contra a igreja, porque muitos acabam se desviando, porque quando ele leva essa cultura do reino, que é a contracultura deste mundo, é perseguido, é ameaçado, é constrangido, é envergonhado. Mas sempre lembre, até que o reino seja estabelecido, a igreja será perseguida, mas nós não abriremos mão da verdade de Deus, que é inerrante e infalível sobre a nossa vida. A segunda verdade é que o reino de Deus está entre nós. Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. O que é o reino de Deus está entre nós? É a presença do Espírito Santo que habita dentro da igreja. E este reino estabelecido sobre nós, que é o reino que está sobre nós, nos traz graça e autoridade para estabelecer as verdades da palavra de Deus. E aí eu quero falar 3 verdades sobre o reino. A primeira verdade, esse é um reino de poder. Vou repetir, este reino é um reino de poder. 1 Coríntios 4:20, Paulo diz, eu não fui a vós com palavras persuasivas, mas com demonstrações de poder. A palavra poder, exousia, do grego é autoridade. Inclusive o curso Vida Nova está trabalhando sobre a autoridade do crente. Autoridade. Pastor, por que a igreja precisa de poder? Porque a igreja, ela não é um negócio. A igreja não é uma corporação empresarial. A igreja é um lugar onde pessoas são transformadas para transformar a outros. E se não fosse o poder de Deus, nem de pé nós estaríamos. Mas só estamos de pé porque o poder de Deus arrancou de nós uma vida de pecado e nos fez andar em uma vida de santidade. Por que somos transformados? Porque Romanos 1,16 diz que o evangelho é poder de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, de que sobre a igreja veio o Espírito Santo, e o Espírito Santo trouxe sobre a igreja poder. O evangelho é poder, o Espírito Santo é poder. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus Cristo colocou sobre a igreja poder e colocou sobre a igreja autoridade.
Se você conhecer alguém que está doente, eu não sei a que nível você entende o estabelecimento do reino, mas o que Deus está falando para você essa noite, neste lugar, e você que está assistindo em casa, é que se alguém estiver doente, você pode pedir permissão à pessoa dizendo: eu quero te mostrar o Deus a quem eu sirvo, peço permissão para orar por você. E quando você orar por aquela pessoa poderá ser curada, e ela saberá que existe um Deus que está na vida de alguém que carrega uma autoridade. Se algum espírito maligno, irmão, não tenha medo. Eu estou até pedindo a Deus para uns demônios manifestarem aqui na igreja. Já começaram inclusive. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se algum demônio manifestar, põe a mão na cabeça e manda sair em nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém der um urro, um grito perto de você, colocar as mãos para trás, não chame o diácono da igreja. Se você é um crente que tem autoridade, você vai dizer: em nome do Senhor Jesus, saia da vida dessa pessoa agora, porque sobre a igreja existe uma autoridade espiritual. A primeira verdade sobre o reino é que esse reino é o reino de poder, autoridade espiritual. A segunda verdade sobre o reino é que nós somos o povo deste reino. Entenda que nós não somos apenas filhos, mas nós somos súditos deste reino. Eu não sei se você ficou alegre, mas talvez um dos versículos mais poderosos, que tem muito crente que fecha os olhos para esse versículo porque se acha pequeno demais, está Apocalipse capítulo 5 versículo 10. Olha que coisa linda, Apocalipse capítulo 5 versículo 10. Irmãos, isso está falando sobre você. Eu não sei se você fica feliz. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Quando Deus olha para os céus, Ele vê reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas. Deus te chamou para reinar em vida. Eu vou repetir: Deus te chamou para reinar em vida. Todos os ambientes que você entrar nos próximos dias e nas próximas semanas, você não será mais cauda, mas você será a cabeça. Eu não estou dizendo, você pode dizer: pastor, mas eu trabalho lá, limpando aquela empresa, não sou gerente. Isso não está falando de posição, está falando de autoridade. Pessoas serão curadas naquele lugar pela autoridade que você carrega. Pessoas serão transformadas naquele lugar pela unção que está sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que empresas ainda não faliram porque você está dentro daquela empresa. Lugares não foram assaltados porque você está dentro daquele lugar. O que eu estou dizendo é: você faz parte do povo do reino de Deus. Você não é do mundo, é da presença. Você não faz parte daqueles que recuam, retrocedem, mas você faz parte daqueles que reinarão sobre essa terra em nome do Senhor Jesus Cristo. A terceira verdade sobre o reino é que Deus nos chamou para priorizar o reino. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que mais? Vamos de novo. E todas estas coisas. Qual é a prioridade sua, irmão? E a minha é o reino. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Escute bem isso, porque eu preciso ensinar a igreja. Hoje é um culto de ensino mesmo. Ele não diz e todas as coisas. Pode manter aqui, por favor. Ele não diz e todas as coisas. Ele diz e todas estas coisas. Tem muita gente pegando esse versículo dizendo: não, se eu buscar o reino, aí Deus vai me dar a Hilux, o apartamento, a casa com piscina. Deus pode te dar tudo, porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas Deus não está garantindo isso. Ele não diz todas as coisas, Ele diz todas estas coisas. Estas coisas são quais? A hermenêutica diz: é tudo o que vem anteriormente: o beber, o vestir e o comer. Se você busca o reino, não lhe falta o comer. Se você busca o reino, não lhe falta o vestir. Se você busca o reino, não lhe falta a bênção de Deus. Ele está dizendo: quando você busca o reino, aquilo que você precisa, Deus te suprirá em todas as coisas. Tem muita gente que diz assim: eu não faço nada para a obra de Deus, porque eu não ganho nada da obra de Deus. Você que pensa, irmão, quando você faz a obra de Deus, você em primeiro lugar não tem que requerer nada. Deus já te deu o mais importante, que é a salvação. Mas quando você faz a obra de Deus, Ele te abençoa em todas as áreas da sua vida. Eu acredito que Deus está chamando algumas pessoas este ano para começarem a servir na igreja, a servirem na obra, a servirem no reino. Acabou o tempo que assentar nessa cadeira sendo espectador. Deus está te chamando para fazer diferença em igrejas, em ambientes, em lugares e dentro do reino do Senhor Jesus Cristo.
Agora eu começo a pregar essa mensagem. O tema dessa mensagem hoje é a vida no reino de Deus. O tema geral dessa série de mensagens é sobre o governo do reino. Mas hoje eu quero falar sobre a vida no reino de Deus. E eu quero que você entenda que o reino de Deus tem uma cultura. E como é que eu faço para entrar nesse reino, pastor? O Senhor falou sobre tudo sobre o reino. O reino, ele não é visível. Nós fazemos parte do reino de Deus. Ele nos deu autoridade nesse reino do Senhor. Eu tenho que priorizar o reino de Deus. Mas como é que eu faço para entrar nesse reino? Como é que eu tenho a verdade e a convicção de que eu faço parte desse reino? Então eu vou te trazer algumas verdades sobre esse reino. E a primeira verdade sobre o reino é: para você entrar no reino, você precisa nascer da água e do Espírito. A entrada para o reino de Deus está em João capítulo 3, versículo 5. Aqui que começa a mensagem. João capítulo 3, versículo 5. Digo-lhe a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Alguém pode dizer: pastor, o senhor está dizendo que eu só posso entrar no reino se eu me batizar? Tem gente que batizou e ainda não se converteu. Tem gente que se batizou e ainda não nasceu de novo. O que é um novo nascimento? O novo nascimento é um processo de regeneração. O novo nascimento é quando eu deixo de ter prazer nas práticas mundanas e eu procuro viver uma vida de santidade dia após dia na presença de Deus. Por que eu tenho que viver uma vida de santidade? 1 Pedro 16, sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Para entrar no reino, eu preciso nascer da água e do Espírito. Você pode dizer: pastor, eu ainda tenho desejo de coisas do mundo. Isso só mostra que você precisa passar por um processo de regeneração. Isso não significa que você não tem que vir como você está. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas eu já recebi pessoas aqui na igreja que eles iam para os cultos e eles voltavam dizendo: pastor, eu ainda estou fumando, eu ainda estou bebendo, eu ainda estou com práticas mundanizadas. E eu dizia a essas pessoas: continue vindo, porque quanto mais você congregar, e quanto mais você receber da palavra, e quanto mais você ler da palavra, você vai começar a incidir essa palavra em você, vai começar a se expor a essa palavra. O Espírito Santo vai trabalhando em você e vai tirando dentro de você aquilo que não agrada a Ele. E quando você menos perceber, você vai ter nojo de todas essas práticas mundanizadas. Quando esse processo de uma regeneração acontece, isso se chama novo nascimento. É quando você não tem prazer naquelas práticas que você tinha antes. É você olhar para essas práticas que você tinha antes assim: eu tenho nojo de tudo isso. Eu não sei como é que eu vi a minha vida inteira vivendo essas coisas e praticando essas coisas. Para entrar no reino de Deus, você precisa viver ou passar por um novo nascimento. Alguém está comigo em nome de Jesus? Está parecendo curso discipulado aqui hoje, né, gente? Mas a gente às vezes precisa voltar a algumas verdades que a igreja acaba esquecendo. Uma vez que eu nasço da água e do Espírito, eu começo então a ter uma vida no reino. E agora começam algumas verdades importantes. Você vai começar a desfrutar da abundância que existe no reino de Deus. Irmãos, eu vou te falar uma palavra poderosa. Deus não é mesquinho. Deus não é sovina, não é mão amarrada. Tudo que Deus faz na nossa vida é para transbordar, glória. Já percebeu que a Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira? Já percebeu que a Bíblia diz que os celeiros se encherão e os lagares transbordarão? Já percebeu que a Bíblia diz que no lugar da vergonha Ele não traz honra, Ele traz dupla honra, porque Deus sempre é exagerado em abençoar. Quando você entra no reino de Deus, você vive a abundância da promessa do reino de Deus. E eu não sei quem vai receber essa palavra, mas Deus vai começar a exagerar na sua vida. Ele está preparando um banquete exagerado para você, porque você não é um mendigo que fica na porta do palácio, você é um filho que anda diante do reino, no palácio do reino. Você é alguém que é súdito, é reino de Deus, e quanto mais você usa aquilo que você tem para o reino, mais o reino te devolve em abundância e multiplicação. Então que esse ano de 2026, a primeira verdade sobre essa série de mensagens, você vai começar a desfrutar da
abundância do reino, você vai desfrutar de abundâncias exageradas do reino. Eu profetizo colheitas inimagináveis, colheitas exageradas, surpresas do céu sobre a tua vida. Será mais do que o suficiente. Pastor, mas transbordar não é desperdício? Não, irmão. Quem anda no reino tem uma mente coletiva. Quando transborda, você não transborda para perder, transborda para abençoar a vida de outras pessoas. Deus vai arrancar a mentalidade mesquinha, a mentalidade individualista, e vai trazer sobre nós uma mente coletiva. Tudo que eu tenho é para o reino, tudo que eu tenho é para a igreja, tudo que eu tenho é para a obra de Deus. Irmão, o carro que Deus vai te dar é para o reino de Deus, a casa que Deus vai te dar de excelência é para o reino de Deus, o dinheiro que vai vir na tua conta é para o reino de Deus, a tua profissão é para o reino de Deus, a tua influência será para o reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de abundância. Pastor, mas Jesus morreu miserável. É você que está dizendo. Porque até as vestes dele foram cortadas e lançadas sortes, porque era de linho fino. Alguém aqui tem algum tesoureiro personalizado? Jesus tinha um tesoureiro, que o traiu, é verdade, mas tinha. Você já imaginou as viagens que Jesus fazia? Quem que bancava tudo? Tudo Deus providenciava para ele. Até o sepulcro que ele foi colocado, foi emprestado, e diz, um sepulcro novo no jardim da ressurreição. Ele foi preparar um banquete e não tinha casa, mas um cenáculo estava preparado para que a casa pudesse recebê-lo. Ele precisava de um Corolla 3.0, chamado de jumentinho, pois ele falou, traga um jumentinho para mim. Ele entrou no jumentinho que ninguém tinha ainda montado, porque com Jesus tudo é 0 quilômetro, tudo é de excelência, tudo é com abundância. No reino de Deus, irmãos, nada falta. E eu quero dizer uma coisa, essa igreja pagou todas as contas de 2025, essa igreja não deve nada a ninguém, porque Deus providenciou tudo o que essa igreja precisava. Fizemos uma estrutura excelente nessa igreja, porque Deus está usando pessoas fiéis nessa casa, dizimistas e ofertantes. Fechamos 2025 honrando todos os ministros que vieram cantar, de fora do estado, de fora do país, vieram aqui, foram honrados. Ministro do louvor, ministro da palavra, fizemos tudo com excelência. Não devemos nada absolutamente a ninguém nessa cidade, porque essa igreja anda em honra. Por quê, pastor? Porque onde o reino de Deus está, ali há abundância, multiplicação, provisão e prosperidade. E a sua casa vai ser uma fonte de provisão para você viver o melhor do Senhor. Olha o que está no Salmo 23, versículo 5. Salmo 23, versículo 5. Preparas um banquete perante mim, à vista dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você não vai viver como mendigo, mas vai viver debaixo da nobreza de Deus. E essa mensagem de hoje é uma mensagem de quebra de paradigmas mesmo, porque ainda quem tem uma mentalidade que não é do reino, ele olha para Deus como alguém que vai colocar uma esmola no chapéu de pendente. Mas você não é um mendigo que tem um chapéu de pendente, você é um filho que quando você fala e ora, ele está pronto a ouvir a sua oração e ouvir a sua voz. Então, a verdade sobre o reino é que há uma abundância no reino de Deus, e debaixo dessa abundância nós caminharemos. Eu não sei se você lembra de Deuteronômio, Samuel, capítulo 28, versículo de número 8. É poderoso. Deuteronômio 28, 8. Já apareceu aí, gente? Já está aí? O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e a tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Põe outra versão mais antiga, mas a verdade é, Deus envia a bênção. Não é que você que corre atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. E Deus abençoa todos os empreendimentos das tuas mãos. Oh, irmão, não sei se você se alegra, mas o que eu estou dizendo é que a bênção tem um GPS que vai te encontrar onde quer que você esteja. Meu Deus! Aí tem gente com a mente muito mesquinha que diz, pastor, mas isso é Antigo Testamento, isso é sobre Israel, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Serve para você hoje? Serve ou não?
Ou ele é só pastor de quem era do Antigo Testamento? Ele é seu pastor hoje também? Então, se ele é seu pastor, a bênção não é só sobre Israel, a bênção também é sobre a igreja, a bênção também é sobre aquele que é servo. E quando a Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? Era só para o Antigo Testamento? Ou serve para você hoje? Já que a palavra de Deus diz, toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus para trazer edificação sobre a igreja. Não é só para a antiga aliança. Vocês também estão debaixo da antiga aliança. Mas esta aliança é uma aliança superior à antiga. Isso é melhor ainda. Porque se a antiga aliança tinha bênçãos poderosas, essa aliança tem bênçãos superiores à antiga aliança. Então, meu Deus, vê se você se alegra. Eu não só recebo as bênçãos da antiga aliança, mas eu me coloco também debaixo de novas promessas, numa aliança superior. Sou abençoado na antiga, sou abençoado na nova, porque Jesus Cristo abriu a porta para viver uma vida de abundância em sua presença. Diga, eu sou abençoado. Se não tem convicção, não fale. Diga, eu sou abençoado. Onde está isso, pastor? Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu acho que não vai ter, são 5 coisas, não vai ter terminar hoje não tem nada não. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com metade das bênçãos espirituais. Amém, irmãos? Com o dízimo das bênçãos espirituais. É assim que está escrito o texto, mas diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele é exagerado, né, pastor Cristiano? Glória a ele. Ele é superabundante. Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele não só trouxe uma metade das bênçãos. Pastor, e por que eu não estou vendo essas bênçãos? Começa a se colocar debaixo de posicionamento. Porque não adianta você fazer promessas lá no dia 31, que foi há poucos dias atrás, e não se posicionar. Irmão, 2026 não pode ser só uma vida de promessas, tem que ser uma vida de posicionamento. Se você não se posicionar, você não vai ver a promessa. Mas se você respeitar princípios, as promessas de Deus te alcançarão. Porque o reino de Deus é baseado em leis e princípios espirituais. A Bíblia está dizendo, irmãos, não é o diabo que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo que você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Mas de repente o diabo diz, não é isso não. O diabo quer reverter a palavra, deturpar a palavra, distorcer a palavra, mas eu ainda continuo com a palavra de Deus. Isso para mim é o mais importante. Irmãos, eu ensino em 4 seminários teológicos. Tenho algumas formações em teologia. Já vi tanta besteira que o povo fala. E às vezes eles querem até mudar a Bíblia. Irmão, eu sou bíblico. Eu acredito naquilo que a Bíblia está dizendo. Amém? Se a Bíblia falou, é a verdade. E se a Bíblia disse que eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais, então eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais? Sim, porque isso é o reino de Deus. Então anote aí, irmã Lidiane está anotando, missionária Lidiane. Primeira verdade, desfrute da abundância da promessa do reino. A segunda verdade sobre o reino, resista e rejeite a intimidação da escassez. Não ouvi nenhum glória, mas está tudo bem. Resista e rejeite a intimidação da escassez. O reino já chegou. Jesus disse, o reino já chegou. O reino está entre vós. O reino já começou a ser estabelecido para a glória de Deus. Os céus já estão abertos. O reino está aberto agora. Os céus estão abertos agora. O reino é muito maior que essa igreja. É muito maior que toda a igreja espalhada sobre a terra. É o reino de Deus. Não é o reino de escassez, porque o rei que está sentado no trono é o reino de abundância. É o rei de abundância. Então eu rejeito toda a intimidação da escassez. Tudo que está te limitando, e te limitou em 2025, em 2026 não vai te limitar mais. Tudo que for obstáculo, barreira, limitação, não vão te limitar mais. Todo impedimento caia por terra, porque você está debaixo de um reino que os céus estão abertos. Onde está isso? Filipenses 1:28. Sem de forma alguma se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Você já está salvo em Jesus. O reino já está aberto sobre vocês.
toda escassez emocional, espiritual, escassez na família, escassez na casa, escassez financeira, escassez no negócio, sejam quebradas essas palavras contra a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque o pecado não te domina mais. Você está salvo em Jesus. Eu quero declarar que toda a tua família ainda este ano estará aos pés do Senhor Jesus. O seu esposo vai ser um crente enjoado na presença de Deus. A sua esposa vai ser adoradora da casa de Deus. Os teus filhos, eles serão profetas do Senhor na casa de Deus. Pastor, eles estão longe, nem gostam de crente, nem gostam de vir para a igreja. Eles podem não gostar agora, mas eles em nome de Jesus já estão selados para serem separados na casa de Deus. Alguém pega essa palavra, recebe esta palavra. Porque o pecado não te domina mais. Diga assim, em nome de Jesus, para falar no mundo espiritual: o pecado não me domina mais. Diga, eu não estou debaixo da lei, mas diga, eu estou debaixo da graça. Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. E essa graça tira a escassez em nome de Jesus. Toda escassez seja quebrada em nome de Jesus. Toda escassez seja quebrada em nome de Jesus. Eu não sei se alguém recebe essa palavra, mas você vai ser exemplo para muitas pessoas. O que Deus vai fazer na tua vida é tão grande que alguém vai dizer: ali está o homem a quem Deus desejou honrar, ali está a mulher a quem Deus desejou abençoar e honrar. Você vai servir de exemplo a muitas pessoas, vai ser referencial. Alguém vai dizer: olha lá o que Deus pode fazer na vida de alguém. Se fez na vida daquela mulher, pode fazer na minha vida, na minha casa. Se fez na vida daquele homem, pode fazer também na minha história. Você vai ser referencial, vai ser modelo de alguém que saiu do espaço, do cenário da escassez e entrou em uma temporada da abundância de Deus. 2025 foi uma temporada de menos, mas 2026 será uma temporada do mais, do melhor, do extraordinário de Deus sobre a tua vida. Terceira verdade sobre o reino: creia no sobrenatural de Deus. O reino de Deus é um reino sobrenatural. Eu vou repetir: o reino de Deus é um ambiente do sobrenatural. Entendo o que eu vou dizer, porque, como eu disse, essa série está começando hoje. Alguém aqui já viu anjos visivelmente, olhos abertos, olhos físicos? Já viu anjo? Alguém? Eu quero dizer para você que você vai estar orando e anjos vão aparecer para você em orações. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o Senhor vai te usar em visões proféticas, em sonhos proféticos. Eu estou dizendo que dons que estavam mortos na sua vida, eles voltarão. Não que estavam mortos, estavam anestesiados, paralisados. Eu profetizo o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, dons de curas, dom da fé, dom de discernimento de espíritos, dom de línguas, dom de variedade de línguas. Eu estou profetizando o dom da contribuição. Eu estou dizendo que a sua vida não será mais paralisada, será um tempo do sobrenatural de Deus. Olha, eu estou dizendo que Deus vai te dar sonhos e que você saberá que não é um sonho porque comeu feijoada à noite ou pizza, mas vai ser uns sonhos do céu sobre você. Deus vai te dar discernimentos, vai te mostrar quem é dele e quem não é dele, vai te mostrar se alguém está cheio do Espírito Santo ou cheio de demônios. Deus vai te dar discernimento para fechar negócios, grandes negócios. Deus vai dizer assina, Deus vai dizer não assina. Deus vai te dar discernimento quem vai tirar da tua mesa, quem vai colocar na tua mesa. Deus vai te dar discernimento quem tem aliança contigo, quem não tem aliança contigo. Será um tempo de discernimento espiritual. Você vai discernir ambientes, vai discernir estações, vai discernir lugares, vai discernir cenários. Eu profetizo que o reino de Deus na tua casa, família e ministério será debaixo de um sobrenatural do Senhor. Eu estou dizendo, pessoas que estão aqui dentro, que eram pessoas tímidas, que eram pessoas que nem abriam a boca para adorar, vão começar a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Assim como você está ouvindo a minha voz, você vai ouvir a voz do Espírito Santo de forma audível. Pastores que estão aqui nesta casa agora, eu profetizo uma unção poderosa sobre o seu pastoreio. Eu profetizo uma unção sobrenatural. Está vindo aí uma unção tão poderosa que você não vai conseguir dormir à noite. O Espírito Santo vai te incomodar a descer as madrugadas em oração.
coração. Eu estou dizendo aos ministros de louvor, ministros de louvor, jovens cheios do Espírito Santo que estão aqui, eu profetizo, vocês serão armas de Deus nas escolas, nas universidades. Ministros de louvor, vocês cantarão ao som do coral dos céus. Anjos cantarão contigo. Eu estou dizendo, Semap, é um tempo do sobrenatural de Deus. É um tempo do sobrenatural. A pastora Zete preparou o decreto que você levou para sua casa. E lá tem uma palavra dizendo assim: aquilo que não aconteceu em 10 anos acontecerá em 1 ano, em nome de Jesus. Para quem não está entendendo, essa palavra parece que está sendo muito para massagear o seu ego, e não é verdade. É que eu preciso que você entenda que existe uma posição que você tem no reino de Deus, e você não pode ver abaixo das promessas que Deus tem para você. Você não pode ver aquém daquilo que o Senhor preparou sobre a tua vida. O que eu estou dizendo em nome de Jesus é que tem gente que estava até longe do Senhor, mas nesse culto você vai voltar para a casa de Deus, vai reconciliar com Jesus, vai restaurar a tua aliança com Ele. Nada mais vai te paralisar. Eu vejo obreiros que estão parados há anos. Esse é o ano que haverá uma aceleração de Deus sobre a tua vida. Eu repreendo toda crença limitante, todo trauma na tua alma e no teu espírito. Eu repreendo toda mágoa e ressentimento que te paralisou. A palavra de um pai, de uma mãe, de um líder sejam quebradas agora. Resolva isso no teu coração, porque você ficou parado e parada tanto tempo, mas chegou o ano de 2026, que é o governo de Deus sobre a tua vida. Esse ano você não vai fazer o que você quer fazer, mas você vai fazer o que o Espírito Santo de Deus te direcionar. Não vai ser guiado pelas emoções, não será guiado pelos seus desejos, será guiado e guiada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Será o ano do sobrenatural. Espírito Santo, você é nascido de Deus. Você é nascido de Deus. Põe a mão no seu coração e diga: eu sou nascido de Deus. 1 João capítulo 5 versículo 4: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, com todo respeito, pode bater um pouco forte, pode bater com convicção: eu sou nascido de Deus, eu sou nascida de Deus. Você é uma nova pessoa em Jesus. O diabo está dizendo para você: ah, mas você vive uma prática homossexual. Você vai dizer: eu sou nascido de Deus. Você era um prostituto ou prostituta, eu era, Satanás, mas agora eu tenho meu nome escrito no livro da vida. O Espírito de Deus está sobre mim. Eu era, o diabo aponta o seu passado, mas Deus está apontando o teu futuro. O reino de Deus é o reino do sobrenatural. Diga para alguém do lado: pare de ouvir Satanás. Diga para alguém do lado: pare de ouvir Satanás. Quem está falando contigo é Deus. Continue, não pare. Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Eu estou querendo ir, mas o Espírito Santo de Deus me diz que o Senhor está renovando pessoas agora. Pessoas que não falavam em outras línguas voltarão a falar, voltarão a falar. Pessoas que não ainda são batizadas com o Espírito Santo, eu peço ao Espírito Santo: faça visitações agora neste lugar, Espírito Santo. Mostre que o Senhor está no meio de nós, Espírito Santo. Visite pessoas, enche pessoas agora. Você não vai chorar. Vou pedir a Vitor só para parar o teclado, Vitor, por favor. É rapidinho, por favor, Vitor. Para ninguém achar que nós estamos usando alguma técnica para fazer você chorar, mas que seja a unção do Espírito Santo te visitando agora em ousadia.
e você começar a se derramar na presença do Espírito Santo de Deus, e uma visitação vier sobre você. Eu fui batizado com o Espírito Santo no ano de 2003. Eu estava em um ginásio, o pastor estava pregando, e sem perceber, irmão, uma glória de Deus me tomou. Eu não conseguia parar de glorificar, eu não conseguia parar, me ficar parado, porque quando o Espírito Santo nos visita, você não consegue ficar parado. É uma glória, como fosse um choque elétrico que vai percorrendo todo o seu corpo. Foi o batismo do Espírito Santo que veio sobre a minha vida. Eu quero pedir agora: vem Espírito Santo sobre pessoas nesse ambiente. Uma visitação do Espírito Santo de Deus nesta hora agora te visitando. Um poder do Espírito Santo sobre a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Algo que, como um rio que vai fluindo dentro de você, fluindo dentro de você. Apenas visitações do Espírito Santo. Essa semana será uma semana muito espiritual para a sua vida. Haverá visitações do Espírito Santo quando você estiver dentro do carro, na academia, no elevador, lá no condomínio onde você mora, na rua que você está, na empresa que você trabalha. Uma visitação do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida nesses próximos dias, nessa próxima semana, em nome de Jesus. Porque o reino de Deus é o reino do sobrenatural. Espírito Santo, Espírito Santo. Chorabacere candorei tarabachai. A quarta verdade sobre o reino é que existe o poder da submissão no reino. Tiago 4,7 diz: submetam, pois, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Se em 2025 você quis fazer suas vontades, 2026 você vai ser submisso e submissa a Deus. Todas as direções que o Senhor te der, não recue. Não recue. Alguém pode orar assim comigo? Senhor Deus, eu me submeto à tua verdade. Eu me submeto ao Espírito Santo. Eu me submeto à tua palavra. Diga, eu estou orando com você também. Diga: este ano eu não farei as minhas vontades, mas eu farei a tua vontade, até que Cristo seja formado em minha vida. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem gente que pensa que submissão te torna fraco. Submissão te torna muito mais forte. Essa semana uma pessoa me procurou para confessar um pecado. E essa pessoa chorava enquanto ela confessava um pecado. E eu disse: se eu te admirava antes, eu te admiro muito mais agora. Porque você teve a coragem de confessar o pecado. E eu vou cuidar de você, vou te acompanhar. E essa conversa só vai ficar apenas entre nós. Eu pedi que ele se afastasse de algumas coisas. Ele confessou o pecado, e isso o tornou muito mais forte. Enquanto você não confessa o pecado, Satanás te aprisiona. Você fica com vergonha até de orar, com vergonha de vir para a igreja. Quando a pessoa está em pecado, ela acha que todo mundo sabe o pecado dela. E ela entra na igreja como um coitadinho, querendo se esconder, colocando um capuz sobre o rosto, sobre a cabeça. Mas quando você deixa, confessa e deixa, você se torna livre. Satanás não tem mais legalidade na sua vida, glória a Deus. E o Espírito Santo vai te conduzindo em verdade. A palavra de Deus hoje é: seja livre. João capítulo 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O reino de Deus é um reino de submissão. Se submeta a Ele. Diga: Deus, traga o teu reino sobre a minha vida. Oh meu Deus, oh meu Deus. Tem projetos que estão no seu coração, que Deus só está esperando que você faça um acordo com Ele. Tem projetos que estão no seu coração, que Deus só quer, escute isso, porque vai ser libertador, que você faça uma parceria com Ele. Deus, eu tenho esse projeto. Senhor, faça igual a Jacó. Se tu fores comigo nesse projeto, esse projeto vai ser usado para o teu reino. Tem coragem? Quando você conectar esse projeto ao reino de Deus, Deus vai mandar todos os recursos que você precisa para esse projeto. Porque esse projeto é para o reino. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nunca tenha medo de colocar nenhum projeto diante de Deus para o uso do reino. Sabe por quê? Porque o que você coloca no altar, o altar te devolve 10, 30, 60, 100 vezes mais. Você nunca perde quando faz parceria com Deus. Esses dias eu vi o T.D. Jakes pregando uma coisa interessante.
Existem franquias no Brasil que chegam a 2 milhões de reais, franquias. E você tem que pagar às vezes 30% de uma franquia. E às vezes a franquia nem dá certo. Tem que demorar pelo menos 5 anos para começar a ter lucro. Mas você já viu a franquia, o pastor Cláudio está rindo. Você já viu a franquia com Deus? A franquia com Deus é: eu te dou 90% e você só me manda 10%. E quando você pensa que perdeu os 10, Ele te devolve os 10 durante o mês inteiro. Dá muito mais daquilo que você semeou. Alguém está entendendo isso? Você nunca perde com Deus. Ele é quem te dá saúde, abençoa tua casa, abençoa tua família, abençoa teu ministério. Tudo está debaixo da mão do Senhor. Então não recue, se submeta ao poder de Deus. Porque a carne, ela não quer se submeter. Mas quando eu estou no reino, eu não ando segundo a carne, mas eu ando segundo o Espírito. E por último, para eu terminar, a quinta verdade sobre esse reino é que no reino nós vivemos uma vida vitoriosa debaixo desse reino. Eu quero que você entenda que você tem 2 posições no reino e eu tenho 2 posições no reino. Quais são as nossas 2 posições? Em Jesus, diante do Pai, eu sou filho. Romanos capítulo 2, versículo 16. E o Espírito de Deus testifica o meu espírito que eu sou filho de Deus. Irmão, deixa eu olhar para você, olhe para mim. Não tenha medo de dizer que você é filho de Deus. Não tenha receio de dizer que você é filho de Deus. É sim, acabou. Porque você já viu como é que o diabo trata aqueles que são súditos dele? Já percebeu? Chama de mula. Fulano é mula. Aqueles que entregam drogas. Chama de cavalo. Quando a entidade desce na pessoa, olha como um ser humano é chamado de cavalo. Mula e cavalo. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem sobre sua vida, Romanos 8,16, você não é mula e nem cavalo, você é filho. Só uns 10 crentes levantaram a mão, viu? Só uns 10 crentes levantaram a mão. Talvez uma das grandes verdades que a igreja precisa entender é que nós não somos coitadinhos, mendigos, bastardos, órfãos. Eu tenho um Pai que trabalha por mim todos os dias. Eu tenho um Pai que enviou o Espírito Santo sobre a minha vida. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu sou filho. Oh, Satanás, só para dar notícia, eu sou filho de Deus. Eu recebi essa autoridade de filho de Deus. Segundo, além de filho, eu sou súdito. Você pode ser juiz, juiz, advogado. Você pode ser promotor, você pode ser um atleta, você pode ser um executivo. Mas quando você está no reino, Ele não te vê assim, Ele te vê como um súdito, um servo. É por isso que Deus te deu dons, porque esses dons e habilidades têm que ser usados na obra de Deus. E no reino de Deus, você é um súdito do reino de Deus. O Pai chama, você diz: eis-me aqui, eu sou o teu soldado. É o que o Senhor está mandando. Quando eu sou súdito, o meu dinheiro é para a glória de Deus, a minha casa é para a glória de Deus, a minha empresa é para a glória de Deus, os meus dons é para a glória de Deus. Eu sou um súdito, eu sou um servo. Esses dias eu fui orar por alguns coronéis da polícia militar, e eu fiquei impressionado como o reino de Deus nos promove. Porque eu que tinha que bater continência para os coronéis, mas os coronéis estavam batendo continência para mim e me chamam de Senhor, quando eu que deveria chamá-los de Senhor. Você vê o que o reino de Deus faz, Ele promove. Pessoas que não poderiam ser nada são reconhecidas em lugares com pessoas de grandes hierarquias. Sabe por quê? Porque quando o reino de Deus chega, Ele te traz uma vida vitoriosa, Ele te promove. Sabe o que está roubando uma vida vitoriosa da igreja do povo de Deus? Irmãos, eu tenho 7 minutos. O que está roubando é justamente a ansiedade. Hoje eu preguei pela manhã na Igreja Batista Nova Sião, e eu disse para eles: ansiedade é a incapacidade de gerir o futuro. O que é ansiedade? Tem alguém ansioso aqui? Eu também sou. Sou ansioso. Quem me conhece sabe, eu não posso mentir. Mas eu tenho aprendido, ou pelo menos estou tentando aprender a confiar em Deus. Ansiedade é a incapacidade de gerir o futuro. Como a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nós ficamos preocupados hoje. E vai ter coisas que você ficou ansioso e que nem aconteceram. Sabe por que não aconteceram? Porque não era para acontecer. E você ficou ansioso de graça e perdeu aquela noite tranquila. Tem gente que fica tão ansiosa que cria
não são edemas, alergias no pescoço, alergias no corpo, do nada para as doenças psicossomáticas, por causa de ansiedade. Mas sabe o que a Bíblia diz? 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu acho que esse versículo aqui, o diabo fica endiabrado. Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou melhorar o versículo para ver se você dá um glória melhor. Eu acho bonito. Se Deus é por nós, quem? Ele não dá nome não. Quem? Doença, enfermidade, diabo, oposições, quem? Tribulações ou guerras ou facções, quem? Nada é contra você, porque se Deus é contigo, quem será contra você, irmão? Acabou. Pastor, eu tenho que andar uma vida vitoriosa? Vamos ver o que a Bíblia diz? 2 Coríntios 2,14. 2 Coríntios 2,14. Uma vida governada pelo Espírito. Glória a Deus. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Tudo bem, você não entendeu não? Não é só no domingo não, é na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. Não é só em janeiro não, é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até o ano terminar. Não é só 2025 não, é 26, 27, 28, 29 e 30. Sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O crente carrega um perfume, irmão. Tem lugares que você entra, alguém diz: eu estou vendo um brilho diferente em você. Tem alguma coisa diferente na sua vida. É por isso que nas últimas semanas algumas pessoas chamaram para você orar por elas. É porque você carrega um perfume, meu Deus do céu, o perfume da fragrância de Cristo. Há uma outra tradução que diz que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Então eu quero profetizar: você será vitoriosamente abençoado e conduzido em todas as coisas nessa semana e em outras coisas mais. Sabe quais são os campos da derrota? Deixa eu fechar porque é muita coisa. Sabe onde o diabo fica nos tocando para a gente ser derrotado? Aqui, ó. Aqui, ó. Alguém está aqui? Intercessores e diáconos, me ajudem em oração. Alguém está aqui? Você está ouvindo tantas verdades. Eu fui muito bíblico nessa mensagem. Mas se você receber um telefonema agora de alguém que queira o teu mal, você vai ficar todo tremendo, balançando as pernas com medo. Porque às vezes o diabo sabe que se pegar no seu ponto fraco, em que você é frágil, e trabalhar na sua mente, parece que você esquece de todas as palavras que Deus te deu. Mas hoje, quando alguém se levantar contra você e falar alguma coisa contra você, fale a palavra de Deus e diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não deixe que reações pessimistas atrapalhem de você caminhar. Você já está debaixo de uma palavra. Você já está debaixo de uma palavra de Deus. Não fique tremendo, ou com medo, ou intimidado, constrangido, envergonhado por alguma coisa que o inimigo fez. Quando Deus olha para você, Ele vê alguém que é vitorioso, alguém que vai alcançar a bênção dEle. Então quando você sair por essa porta aqui, em nome de Jesus, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. E diga: eu saio debaixo dessa palavra. Eu ando debaixo da vitória de Deus. O inimigo não vai me parar mais. Não mais. Eu conheço pessoas que estão paralisadas porque o campo da mente é onde o inimigo tem trabalhado. Mas hoje, a minha oração agora é que venha o capacete da salvação, que é uma das peças da armadura de Deus, e que brinde toda a sua mente agora contra toda a palavra contrária, com toda a crença limitante, todas as fortalezas, em nome de Jesus. Eu também oro pela minha vida, Senhor, e decreto que a minha mente é a mente de Cristo. Eu decreto que os meus pensamentos são os teus pensamentos, Senhor. Eu decreto que, em nome de Jesus, nenhuma palavra contrária vai me paralisar. Eu repreendo, rejeito toda ação de Satanás na minha mente, na mente da minha família, dos meus irmãos, da minha casa, desta igreja. Mas tem uma igreja com a mente
da fé, a mente de avançar, a mente da palavra, a mente de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Que o capacete da salvação esteja agora sobre a tua cabeça, e que todo dardo que vier de Satanás vai bater no capacete e vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. O Senhor está blindando agora os teus pensamentos em nome de Jesus. Não vai ficar mais chorando porque alguém te falou alguma coisa. Enxuga essas lágrimas, põe um louvor de adoração e diga: Deus, esse ambiente é da tua glória. Eu disse para alguém que hoje na igreja: olha, vamos abrir a boca e vamos adorar, vamos dar o nosso melhor ao Senhor. Não se preocupe com as más notícias. Quando a gente adora, a gente atrai o céu sobre a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Então qualquer coisa que aparecer, cante, adore. Eu não vou cantar aqui não, porque eu tenho medo de você chorar. Mas eu estava cantando: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado me fazes, Senhor. Tá bom, só até aqui. E cheio de amor, só os assembleanos que sabem. Mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Adore. Eu estava vindo com a Eliana de Curitiba. Agora não vamos para Curitiba, vamos para outro lugar. Estava vindo de Curitiba, o avião balançou, e raio descendo, e escuridão, e a Eliana gritando, e gente chorando no avião. Eu disse: eu estou debaixo de grandes promessas, não vou morrer hoje não. Aí eu cantei, é só música antiga que eu sei, viu? Como é? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, os céus se revestem de trevas, não temos um sal. Eu cantando dentro do avião, irmão, raio caindo, o avião balançando, e eu estou aqui. Deu tudo certo, cheguei. Por quê, irmão? Aí levei, outro caso foi com a Eliana no hospital. Estava lá uma luta, uma dificuldade, a gente não tinha plano de saúde, e eu cantei: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu. Eu cantando no hospital de base: quão grande é o meu Deus. Eu não sei se você está entendendo, irmãos. Deus chama para uma vida vitoriosa. Se tem coisa que você não pode fazer, adore. Se está debaixo de lutas, adore. Deus entende a sua nota desafinada. Oh, glória a Deus. Deus entende a intenção do seu coração. Glória a Deus. E aí, para finalizar, hoje eu estava numa lutinha. Foi uma lutinha, toda semana tem uma luta. Aí eu estou: tudo está preparado aqui, e o meu coração. Dá para ficar de pé, por favor? O único motivo que me fez chegar, os filhos já estão chegando. Você vai sentir uma presença do Espírito Santo agora, tenha certeza. Feche os seus olhos, por favor, não olhe para ninguém. Deus é o melhor. Ele pode encontrar nessa noite. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Adore, Semap. É um novo tempo, é o governo de Deus sobre a sua vida.
Levante as suas mãos, dê o seu melhor. Chama esse reino, chama esse reino. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro não há outro não há outro como Jesus. Meu Deus, que adoração linda, David. Eu quero ver a igreja. Quando nós atraímos o governo de Deus sobre a nossa vida, nós atraímos a glória dele sobre nós. A partir de hoje, todo ambiente que você entrar e que você não tiver condições de resolver, seja na sua casa, na empresa, alguma coisa que você não está conseguindo resolver, levante um altar de adoração, comece a chamar o reino. Esse dia eu estava na prova e eu estava vindo lá em casa com a Eliana e comecei a chorar, alguns meses atrás. E eu lembro daquela canção, estava falando com o Lucas aqui. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Como é que ele não vem, irmão? Como é que ele não vem chamando a ele? Você pode adorar Jesus? A Jesus? Glória a Deus, aleluia. Não há Deus tão grande. Como é que ele não vem se eu estou adorando a ele? Olha o que ele fez. Criou os céus, criou a terra. Tem alguém sentindo a glória dele aí? Diga isso pra ele, diga pra ele. Tudo ele fez, e tudo criou, e tudo formou. E para o seu louvor, e para o seu ei, meu Deus, que coisa linda, linda, linda. Não há Deus melhor, não há
Diga: como nosso Deus. E como nosso Deus, Ele criou os céus, criou a terra, o sol, criou o sol e a estrela. Diga: tudo Ele fez, e tudo Ele fez, e tudo criou, e tudo formou. E para o seu louvor, para o seu louvor, e para o seu louvor, e para o seu louvor, e para o seu, e para o seu, e para o seu louvor. Glória a Deus. Ai, meu Deus. É assim que eu venço as guerras, sabe, gente? O ambiente está contrário, ora, jejua. Fala: Deus, agora eu vou adorar. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Que a partir dessa noite, Deus, essa igreja ande debaixo do teu governo, Senhor. Que nós andemos debaixo desse governo, o governo do Senhor sobre a nossa vida, o governo do reino de Deus, Senhor. Nós somos filhos e somos súditos. O Senhor nos chamou para sermos reis e sacerdotes, que reinarão em vida, segundo Romanos capítulo 5. O pecado não tem domínio sobre nós, nós vivemos debaixo da graça. Satanás não pode nos acusar de nada, porque nós já somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Já entramos no reino pelo novo nascimento. E agora, Deus, nós queremos viver uma vida triunfante em Ti, porque para isso o Senhor nos chamou, nos deu autoridade. E o reino será estabelecido nos lugares onde os seus súditos estão plantados, nos negócios, nas empresas, nas adifões da mídia, onde quer que eles estejam, ali estará o reino, ali estará a glória do Senhor sendo manifestada. Mas que uma parte dessa glória, dessa vida vitoriosa, esteja sobre a vida do meu irmão. Eu oro com fé, Deus, sobre a vida dos meus irmãos, e sobre as suas casas, sobre as suas famílias. Nós assim, como igreja, com autoridade espiritual, eu abençoo a igreja, eu abençoo cada um dos teus filhos, aqueles que estão presentes aqui, aqueles que estão acompanhando pelo canal do YouTube, aqueles que pertencem a essa igreja local, aqueles que pertencem ao corpo de Cristo nessa cidade e no mundo inteiro. Eu quero assim abençoá-los, Pai, nessa noite especial, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Ainda de pé, eu quero convidar o presbítero Gabriel para estar orando. Nós vamos dar bênção pastoral. Ao sair, você pega a sua sacolinha. Você que não pegou ainda, se você quiser pegar para levar para alguém, pegue também. Lá vai ter um óleo ungido, um decreto, um adesivo, e vai ter uns biscoitinhos lá para alegrar seu dia. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Feche os seus olhos. A Ti a honra, a glória, o louvor. Como é bom sentir a Tua presença aqui neste lugar, ó Espírito Santo. Oh, Pai, nós regozijamos na Sua presença e cremos que assim será este ano. Seremos afogueados, animados, empolgados, cheios da Tua presença, Jesus. Nos dê uma semana extraordinária e abençoada. E como o pastor Jorge falou na mensagem, que possamos ser incomodados nas madrugadas para falar com o Senhor. E que sobre nós nunca falte lágrimas e nunca falte paixão pela Sua presença, no nome de Jesus. Faça assim com suas mãos. Essa bênção apostólica ela é um pouco maior, mas eu quero que você receba em nome de Jesus, amém? A presença do Senhor é real aqui neste lugar. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. E que essa bênção alcance não apenas a tua vida, mas também os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que sobre a tua casa repouse a presença do Espírito Santo. E que a tua geração, Labassu que andará braçúria,
seja conhecida por amar e servir ao Senhor, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai para casa debaixo das potentes mãos do Senhor. Amém.